Parte 2. A identificação do destinatário. Número 6. Como apresentou-se Jesus ao anjo da igreja em Tiatira? Apresentou-se como Filho de Deus. O Senhor torna bem patente ser igual ao Pai. João 5,18, Filipenses 2,6, Apocalipse 2,18. Implicitamente, declara-se o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o chefe supremo e incontestável tanto da igreja local quanto da igreja invisível, militante e universal. Número 7. Por que Jesus é onisciente? Então, seus olhos são como chama de fogo. Apocalipse 2,18. Ele tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. João 2,25, 16, 30. Sonda-nos as mentes e os corações. Apocalipse 2,23. O Senhor sabia muito bem o que se passava na igreja em Tiatira. Número 8. De que maneira entendemos Jesus como supremo juiz? O poder judiciário do Filho de Deus é simbolizado pelo bronze polido de seus pés. Ele é o juiz supremo de todas as coisas, porque todas as coisas foram-lhe confiadas pelo Pai. João 5,28, Apocalipse 2,18. Em breve, pois, Jesus haveria de submeter a severo julgamento tanto Jezabel quanto os que com ela adulteravam. Deus não mudou, continua a julgar os lobos que, em sua igreja, vestem-se como cordeiros, a fim de levar as ovelhas ao pecado. Mateus 7,15. Parte 3. Uma igreja rica em obras. Número 9. Quais as qualidades que a igreja em Tiatira tinha? Então, amor, serviço, fé, paciência, abundância em obras. Número 10. Como era o amor da igreja em Tiatira? Era maior do que antes, mas ainda não era perfeito. Sua imperfeição não estava em amar os maus, residia no aquecer ao mal. 1 Coríntios 13, 6 e 7. O amor que tolera o erro ainda desconhece o que é certo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado de Jezabel e a abominação dos que, com ela, fizeram-se repugnantes aos seus olhos. Número 11. Como era o serviço da igreja em Tiatira? Obreira incansável, Tiatira vinha notabilizando-se no serviço a Cristo em favor dos santos. Apocalipse 2,19. Evangelizava, socorria os mais necessitados e tudo fazia por expandir o reino de Deus. Imitando a apostólica Jerusalém, erguia-se como exemplo para as demais igrejas. Seu amor carecia de perfeições. 1 Coríntios 13, de 1 a 13. Pergunta número 12. Como era a fé da igreja em Tiatira? Por suas obras, Tiatira demonstrava sua fé. Tiago 2,18. Fé que não se limitava a um mero assentimento intelectual. Tiago 2,19. Sua confiança em Deus era bem fundamentada. Tinha forças não somente para realizar o impossível, mas para mostrar uma perseverança que ousava além dos limites humanos. Pergunta número 13. O que é a paciência da igreja de Tiatira? Então, a paciência é a virtude que nos capacita a suportar o insuportável. Romanos 5,4. Sabemos que, juntamente com a luta, o Senhor vem com escape sempre oportuno. 1 Coríntios 10, 13. É por isso que o anjo de Tiatira mantinha-se perseverante e calmo. Pergunta número 14. Como era a abundância em obras na igreja de Tiatira? O anjo da igreja de Tiatira jamais se mostrou remisso. Trabalhando e esforçando-se cada vez mais, foi elogiado por Cristo por serem as suas últimas obras mais abundantes do que as primeiras. Apocalipse 2,19. Se as primeiras eram boas, as últimas tinham a marca da excelência. Pergunta número 15. Parte 4. Jezabel e as profundezas de Satanás. Por que, apesar de suas inigualáveis virtudes, o anjo da igreja de Tiatira foi reprovado por Cristo? Então, por estar tolerando uma mulher que, dizendo-se profetiza, encontrava-se a desencaminhar os fiéis à idolatria e à prostituição. Como era a Jezabel de Tiatira? Então, era idólatra e adúltera. Jezabel em hebraico significa casta, mas em nada diferia ela de uma rameira. 2 Coríntios 9, 22. Pergunta número 17. Como era o ministério da Jezabel de Tiatira? Então, Jezabel apareceu em Tiatira com uma nova doutrina, que em essência era a velha mentira do diabo. Gênesis 3, de 1 a 5. Apresentou um ensino novo, uma unção nova e quem sabe até um método novo de crescimento da igreja. Dos bastidores era tudo isso conhecido como as profundezas de Satanás. Apocalipse 2, 24. O que parecia uma nova revelação era na verdade o engano antigo e caduco que levou nossos pais à ruína. 2 Coríntios 11, 3. Além de profetizar, Jezabel ascender à categoria de mestra na igreja, Apocalipse 2,20. Profetizando e ensinando, seduzia a todos com a sua doutrina. Pergunta número 18. Como fora possível tamanha ascensão sobre o ministério por parte dessa Jezabel de Tiatira? Então, não havendo ninguém que lhe barrasse os passos, ela transtornou todo o redil e comprometeu a ortodoxia e a pureza da igreja. Pergunta número 19. Qual era a obra da Jezabel de Tiatira? Complete.
Então, através de seus ensinos e profecias, a perversa Jezabel induz alguns homens à idolatria e ao adultério. Apocalipse 2:20. Muita vigilância. Não são poucos os que, sob o manto de uma espiritualidade afetada e caricata, desviam os fiéis a práticas vergonhosas e abomináveis. Zele pela sã doutrina e pelos bons costumes. Jamais permita que o lobo lhe devore as ovelhas, utilizando-se do púlpito. 1 Timóteo 1:3, 4:16. Conclusão, pergunta número 20. Complete. Em sua misericórdia, Deus concedeu um tempo de arrependimento a Jezabel e aos que com ela pecavam. Apocalipse 2:21. Buscaram eles o favor do Senhor? Não temos o desfecho dessa história, apesar de estarmos em plena era da graça. O Deus do Antigo Testamento não mudou. Se ele puniu Acã, não deixou impunes Ananias e Safira. Busquemos, pois, no Deus de amor a perfeição do nosso amor. Não basta amar mais do que antes, é urgente amar mais do que nunca, perfeita e integralmente. O perfeito e íntegro amor, embora suporte os maus, não pode tolerar o mal, apesar de amar o pecador, não pode indultar o pecado. Glória a Deus, aleluia.